Nosso texto base diz: a partir do dia 20 de fevereiro de 2014, 20 de fevereiro de 2014. Lembra que eu falei dos textos base, né? Que eles precisam mostrar que o ensino é contextualizado. Lembra que eu te disse que se for um texto extraído de um site, precisa dizer quando é que ele foi acessado. 17 de fevereiro de 2014. Isso é o que significa uma questão contextualizada, isso é o que significa um tema atual. Depois não vem me dizer que a física não serve para nada. Os fabricantes de liquidificadores, aspiradores de pó e secadores de cabelo terão que se adequar à nova regra do Programa Nacional de Educação e Controle de Poluição Sonora e Silêncio e diminuir o nível de ruído dos aparelhos. De acordo com o Inmetro, o programa irá orientar o consumidor na hora de escolher eletrodomésticos mais silenciosos, estimular fabricantes a produzir produtos com níveis de ruídos cada vez menores. Fabricantes produzir produtos, níveis de ruídos cada vez menores. E proporcionar mais conforto ao cidadão. Mais conforto ao cidadão. Aí vem uma citação. O Inmetro recebeu reclamações, por exemplo, de consumidores que hoje precisam fechar todas as portas e janelas na hora de usar um liquidificador ou aspirador de pó, por causa do barulho. Então, fechar portas e janelas, usar liquidificador ou aspirador de pó por causa do barulho. O consumidor precisa de uma relação de conforto acústico em sua residência, além de obter as informações sobre o ruído produzido pelos eletrodomésticos de forma mais transparente, disse o responsável pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem do Inmetro, PBE, Marcos Borges. Bom, pontuadas essas coisas, o que é que tem o enunciado sobre esse texto base? Ao ligar um liquidificador, por exemplo, e fechar portas e janelas, com o intuito de impedir que o som chegue a outros cômodos da casa, um consumidor está tentando impedir que as ondas sonoras sofram interferência, difração, reflexão, refração ou absorção. E aí eu queria que você não tirasse o olho da tela para que a gente já pudesse dar uma analisada em cada uma das coisas que foi falada ali. Primeiro, o que é que se chama interferência do som? Quando nós falamos de sons, nós temos sempre no ambiente várias ondas sonoras. Descrevi para você antes os pontos importantes de uma onda. Então, por exemplo, nós temos cristas como os pontos mais altos e nós temos os vales como os pontos mais baixos. Se no mesmo ambiente, se no mesmo local e ao mesmo tempo você tiver duas ondas onde haja uma coincidência das cristas, crista com crista, e os vales, vale com vale, nós temos o que se chamam de ondas em fase. O que acontece? Ocorre uma superposição, esse nome é importante, ocorre uma superposição das ondas. Então, quando você superpõe duas cristas, o que acontece? Você está tendo a soma das amplitudes e nós vamos ter, então, um som com uma amplitude maior. Agora vamos dar uma paradinha e olho para cá. Se você aumenta a amplitude de uma onda sonora, qual é a qualidade que a gente está afetando? Amplitude deixa o som mais forte. Mais forte é a intensidade, é o volume do som. Então, quando você tem a superposição de duas ondas em fase, de tal maneira que você tem a superposição de duas cristas coincidentes, consequentemente os dois vales também, você vai aumentar tanto a amplitude para cima como a amplitude para baixo. Você está causando um reforço na onda. Olho na tela. E isso é o que nós chamamos de interferência construtiva, porque você constrói uma nova onda com as duas ondas menores que você tinha anteriormente. E isso que eu estou dizendo para a superposição das cristas também vale para a superposição dos vales, onde você vai ter a soma
das amplitudes, no caso para baixo, e você tem aqui de novo um reforço do som. Isso é a interferência construtiva. Agora, imagine que nós tenhamos a superposição de duas ondas sonoras, onde uma crista se superpõe a um vale, e, consequentemente, um vale se superpõe a uma crista. O que acontece é que você tem uma amplitude voltada para cima, superpondo com uma amplitude voltada para baixo. E isso causa a destruição da onda, ao invés de um reforço. É a diferença entre as amplitudes. Se no primeiro caso você tem a soma das duas amplitudes, no segundo caso você tem a diferença entre elas. E aí então raciocine comigo. Se além de ser a diferença por conta da oposição das fases, um é crista, o outro é vale, você tiver amplitudes iguais, o que acontece é que a diferença então será zero. E aí então você tem a destruição total. É o que se chama interferência destrutiva total. E aí então nesse caso você não ouviria som absolutamente nenhum. Isso é o que seria a interferência. Já deu para perceber que não é disso que está tratando o nosso texto base. Uma outra opção que apareceu lá. O texto, uma das alternativas dizia a reflexão do som. O que acontece? A reflexão do som acontece de maneira semelhante ao que acontece com a reflexão da luz, quando a gente está mais acostumado. Você tem um obstáculo que vai funcionar como um espelho, você tem a onda sonora incidente e você tem a onda sonora refletida. Então o som bate e volta. Agora veja bem, quando ele disse no texto que a pessoa, para impedir que o som se propague, ela fecha tudo, o que vai acontecer é que se o som não consegue atravessar a parede, não consegue atravessar a porta, não consegue atravessar a janela, então ele vai bater e voltar. Significa dizer que ele vai ser refletido. Então, na realidade, eu não estou impedindo a reflexão, eu estou aumentando a reflexão. Então, eu impeço que o som se propague, mas em compensação vai ficar um barulho infernal onde eu tiver com o liquidificador ligado. Olhe na tela. Descartada a reflexão, na sequência nós temos a refração. E aqui eu queria que você ficasse muito ligado nessa sequência de imagens aí que eu peguei do site da Marinha. Então são imagens bem adequadas. É utilizado com muita frequência ondas sonoras no interior das águas oceânicas, onde essas ondas emitidas pelos navios, elas são refletidas por obstáculos submersos, como, por exemplo, a identificação de um submarino. É assim que funcionam os sonares, que são diferentes dos radares, porque enquanto o radar utiliza onda eletromagnética, é luz invisível, os sonares utilizam ondas de som, que se propagam, nesse caso, na água. Agora, observe. Quando a gente fala das águas do oceano, a gente está falando de muita profundidade. E quando nós temos muita profundidade, uma das coisas que se alteram com a profundidade é exatamente a temperatura da água. E aí, dependendo da localização onde a gente estiver, nós podemos ter duas situações diferentes. Nós podemos ter a camada mais fria, mais superficial, e a camada mais quente, mais profunda. E o contrário também pode acontecer, dependendo da região, e aí dependendo do assoalho, do fundo do oceano, da composição das águas, da presença de animais, inclusive de montanhas submarinas, de lava e tudo mais, você pode ter uma situação inversa, onde a camada mais quente vai lá para cima e a camada mais fria vai lá para baixo. O que é que eu quero que você raciocine? Em ondulatória, existe uma coisa básica. O que determina a velocidade de uma onda é o meio em que ele se propaga. Então vai um recado importante. Às vezes a gente é treinado desde novinho na escola para decorar determinados valores. Então eu vejo, por exemplo, gente perguntando ou respondendo a velocidade do som quanto é que vale. Aí muita gente sabe na ponta da língua, 340 metros por segundo. Mas isso não tem lógica dito desse jeito. É a velocidade do som em que meio? Ah, entendi, Delfrani, é a velocidade do som no ar.
ainda está incompleto, mas o ar, a que temperatura? A temperatura importa? Claro, se é ar ou se é líquido, a temperatura pode provocar dilatação térmica ou contração. A mudança no volume muda a densidade. Meios com densidades diferentes são meios diferentes. Então isso provoca a mudança na velocidade da onda, que é a chamada refração. E por conta dessa refração, você pode ter o desvio da onda sonora. Então veja bem, o cara está em casa, na sua cozinha, vai ligar o liquidificador. Ele fecha porta e janela, para não incomodar quem está no quarto dormindo, para não incomodar um vizinho que é, sei lá, porta com porta, enfim. Mas ele não está modificando o meio onde o som vai se propagar. A atmosfera do ambiente não muda. Só a atmosfera psicológica. Mas a composição química e física não vai mudar. Então também está descartada a refração, porque você não vai mudar o meio em que as ondas estão se propagando. Então essa também está fora. Olho na tela. Agora, preste bem atenção a essas imagens que eu estou mostrando aí. Meu colega aqui do estúdio já olhou para as paredes para saber se essa imagem que eu estou mostrando é porque eu tirei foto daqui. Não foi não, mas está muito parecido. Queria que você me escutasse, mas não tirasse o olho da tela. O que acontece? Quando uma onda sonora incide num material, 3 fenômenos podem acontecer. Você pode ter a reflexão do som, então parte dessa energia é refletida. Você pode ter parte dessa energia sendo refratada, ou seja, ela é transmitida através do meio. E você pode ter a absorção do som. O que acontece? Quando você fecha as portas e janelas, você pode estar propiciando a absorção do som. Já tinha falado da reflexão antes. Então, dificulta a transmissão, ou seja, dificulta a refração. Vai provocar um aumento da reflexão. E dependendo dos materiais, você pode também aumentar a absorção. É exatamente por isso que eu botei essa imagem que aparece aqui. Quando você quer transformar, então o pessoal que forma banda e gosta de tocar em casa, o sonho é transformar o quarto no estúdio. Primeira coisa que precisa, quem está fora não pode escutar o barulho. Então precisa de um isolamento acústico. Assim como quem está tocando também não quer ouvir o barulho de fora para não interferir no som. Então, qual é a estratégia que se usa em estúdios profissionais? Essa imagem que você está vendo aí. Você usa esponjas, que é um material poroso. Poroso significa que tem poros, e poros são buraquinhos, para que as ondas sonoras, então as ondas sonoras, o ar vibrando, ocupem esses espaços. E aqui ela vai ser amortecida a sua energia. A energia vai ser absorvida. Então a onda nem é transmitida e nem é refletida. Agora, quando eu fecho portas e janelas, eu não estou impedindo a absorção. Pelo contrário, eu estou aumentando. O que me leva, então, para outra imagem. Olho na tela. O fenômeno a que nós estamos querendo nos referir é a chamada difração do som, que é um fenômeno extremamente importante. A difração acontece quando uma onda contorna um obstáculo. E aí eu já estou mostrando isso para você aqui, ó. Inclusive numa figura bem curiosa que foi tirada de um material de arquitetura, onde ele se preocupa inclusive com a frequência, se é alta, se é média ou se é baixa, que vai influenciar na quantidade de difração que a onda vai sofrer. Então, quanto menor é a frequência da onda, mais difração ela vai sofrer. Agora eu posso te explicar por quê. Lembra que quando a gente falou das ondas anteriormente, eu te falei de ondas periódicas, e a gente disse que existe o comprimento de onda, a frequência da onda e a velocidade dela. Acabei de afirmar para você que se você não muda o meio, então a velocidade da onda não muda, ela permanece constante. De tal maneira que o comprimento de onda, o lambda, e a frequência são grandezas inversamente proporcionais. Então pense comigo, você vai ter uma onda de baixa frequência, ela obrigatoriamente vai ter nessas condições muito comprimento de onda. É a distância entre duas cristas consecutivas. O que acontece é que no mundo real,
As ondas sonoras têm comprimentos de onda da mesma ordem de grandeza dos obstáculos. Entendam-se as paredes, as aberturas das portas, das janelas. Então o que acontece é que quando você aciona o liquidificador, o som se propaga no ambiente e ele consegue contornar as paredes, as portas e janelas. Isso mesmo. Não é que ele bate e reflete de quininha, ele contorna o obstáculo de tal maneira que a pessoa que está no outro cômodo, ela consegue escutar o som. Então, o que acontece? Quando você fecha as portas e janelas, você está impedindo a fenda de ficar aberta. Então, você não deixa mais por onde a onda vai passar. Claro, você aumenta a reflexão, você aumenta a absorção, você diminui a refração, mas o fator principal de fechar portas e janelas significa fechar as fendas por onde a onda era difratada. E aí, então, com isso a gente matou a nossa alternativa. Olho na tela. Se a intenção é marcar a alternativa correta, nós teríamos que dizer nesse item que o consumidor está tentando impedir que as ondas sonoras sofram a difração. E a alternativa B é que vai ficar como nossa resposta correta. Dessa vez nós trabalhamos a habilidade 19 e olha como cai direitinho com o que a gente fez. Avaliar métodos, processos ou procedimentos próprios das ciências naturais que contribuam para diagnosticar ou solucionar problemas de ordem social, econômica ou ambiental. Você há de convir comigo que o conforto acústico é um problema de ordem ambiental. Está encaixado ainda naquela competência de área 5, entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos. E aí eu não posso fechar esse item sem comentar uma passagem da explicação que eu dei ali. Você viu que eu falei de V igual a lambda vezes F. Disse que os sons de baixa frequência têm grandes comprimentos de onda. E que no caso das ondas de som, o comprimento de onda é da ordem de grandeza dos obstáculos do mundo real. As portas, janelas e paredes. E por isso o som consegue contornar o obstáculo. Então eu queria que você pensasse uma coisa comigo. Enquanto que as ondas sonoras têm comprimentos de onda enormes em nível macroscópico, as ondas de luz visível, que têm frequências altíssimas da ordem de 10 a 14 Hz, 10 elevado a 14 significa 14 zeros depois do 1, então são frequências altíssimas comparado com as frequências do som. Basta você pensar, por exemplo, que você escuta a rádio FM. A rádio FM tem frequências em megahertz. Mega de Mega Sena. Você joga na Mega Sena para ganhar e ficar milionário. Mega é milhão. Milhão são 6 zeros. Então, as ondas de som têm 10 elevado a 6 Hz de frequência. As ondas de luz são 10 elevado a 14. Significa dizer que elas têm altíssima frequência. Logo, elas têm pequeníssimo comprimento de onda. Então, o comprimento de ondas dela não é nada comparado com portas, janelas e paredes. Logo, onde é que o Delfrani está querendo chegar? As ondas de luz visível não conseguem contornar os obstáculos, porque a difração se caracteriza por ter ordens de grandeza semelhantes no tamanho da onda que vai difratar com o obstáculo que ela vai ter que contornar. Então o som difrata, mas a luz visível não, pelo menos não nessa escala, ok?